Fazer uma pergunta pro Hugo É, você. agora. Hugo, Hum. você como triatleta, maratonista, etc. Você na sua época de mais gordura alta, mais puxado para cetose, você já conseguiu conciliar? Você já fez já altas maratonas só queimando gordura como energia? E se sim, como é que você se sentiu? Como é que foi isso aí? Eu não estava totalmente certo adaptado, né? Nos meus treinos eu fazia em jejum, mas com a estratégia de eu repor os carboidratos e aí eu ter uma vantagem a mais que eu já estava acostumado com jejum, imagina com os carboidratos disponíveis, sabe? Antes de fazer o triatlo. Então, geralmente, por exemplo, eu acordava em jejum, tomava uma água com café e aí eu fazia meus 20 quilômetros de bike, mais uma corrida de 5 km por aí, entendeu? Eu fazia mais ou menos isso. E aí, quando eu chegava no triatlo, eu comia 2 bananas antes de fazer o torneio e eu sentia muito mais energia. E aí, na hora da bicicleta também, o intratreino, eu botava café com sal e fazia isso, entendeu? E funcionava muito bem. Eu tinha sempre a minha melhor performance era a performance na competição em si. Eu conseguia sempre melhorar, ir melhorando com o treino em jejum. E além disso, eu fui na performance em si melhorava. Mas aí esse é o negócio. Essa que foi que me deu a cascata, né, de ter os problemas tireoidianos, porque treinar em jejum com essa intensidade, olha que eu fazia jiu-jitsu na época, e olha que eu treinava com peso na época também, fazia 3, 4 treinos num dia, era muito estressante para o corpo. E no meu caso, fazer essa leve restrição deu meio que uma crise assim na tireoide, entendeu? E já estava melhorando, aí deu uma leve piorada e agora está melhorando de novo. Então, assim, obviamente, cada um. E no meu caso, deu uma leve piorada nas coisas relacionadas à saúde. Relacionada à performance, era tudo bem. Só que eu talvez tinha uma recuperação um pouco menor, um pouco mais de dor muscular, né? Demorava um pouco mais para recuperar, mas tirando isso, era para cima, né? Mais ou menos isso. Hum, esse cada um que você falou, a gente estava falando no off antes, né? Que acho que é a frase que eu mais concordo uma das únicas frases que eu concordo, na verdade, como é que chama mesmo? Esqueci o nome dele. Nossa, esqueci o nome dele de novo. O que chama? Tá Rodrigo mutado aí. Góes. Rodrigo Góes. Ah, Rodrigo Góes. Assim, cada vez que ele começa a aprofundar no assunto ali, às vezes ele dá uma soltada ali, os caras estão numa transição, né? Porque envolve muita grana também, né? Então, o cara tem que. Mas assim, cada um, só que tem uma coisa relativa, né, que a gente tinha conversado. Tem gente que fala, você fala assim pra pessoa, velho, para de tomar Coca-Cola toda semana ou todo dia. Aí a pessoa, né, cada um. tem um Cada limite. um. Cada um tem um limite, né? Não dá pra chutar o pau da barraca só porque é cada um também. Não tem jeito, né? Mas tipo, o cada um que a gente tá falando aqui é entre um protocolo saudável e outro Sim, protocolo saudável. Agora exatamente. a pessoa não, ela quer o veneno falando cada um. Não, pera aí, aí não é bem Não, assim, né? cada um nosso aqui é uma pessoa cozinhar na manteiga, outra no óleo de coco. Aí é cada um, né? Exatamente. Agora não é cada um de industrializado. E tem a genética, né? O Hugo tem a genética aí do hipotireoidismo, que é inegável que aí o cada um, para ele, vai ser diferente. O meu caso eu tenho transtorno bipolar, que é genético. Tipo assim, acho que é a doença da psiquiatria mais antiga contabilizada ali, sabe? Tem o Hipócrates, negócio assim, sabe? Tipo, lá na Grécia já falava disso, tipo assim, é genético. Não é a mesma coisa que esquizofrenia, por exemplo, mas é genético, né? Esquizofrenia, autismo também eles falam que tem bastante genética ali. Eu não entendo muito, eu entendo mais do meu, né? Porque eu tive que aprender o trem ali. No meu caso, velho, por exemplo, eu não posso ficar exagerando em carboidrato, mesmo que seja bom. Porque, assim, a melhor metáfora que eu. Não sei onde que eu vi isso aí, sei lá, eu não sei de onde que eu tirei isso aí, que é assim, ó. Uma pessoa com transtorno polar, tudo mais, sabe? Tipo, pessoa neurodivergente, né? Vamos dizer assim, que fica mais fácil. Neurodivergente, que aí inclui toda a galera ali. É, elas têm um cérebro que tipo assim, é potente, né? O transtorno polar, eles têm uma ligação muito grande com criatividade, né? Você fala Van Gogh, sabe? Tem uma galera aí, o
um dos caras que eu mais curto, que é famoso, é o Tim Ferriss, do Surf Polar, sabe? O Ryan Santos, né, o brasileiro lá, sabe? Então, assim, quando você consegue segurar no volante, né, segurar nas rédeas do cavalão ali, sabe? Segurar o negócio firme, vai longe, sabe? Só que esse de segurar firme, um carro de corrida não usa combustível comum. Ele vai usar o melhor combustível, porque senão você acaba com o motor, não é uma coisa. Então, assim, o melhor combustível, que é o mais garantido ali, é gordura boa, né? Agora, o que você for colocar de aditivo, que seria assim, o carboidrato ali, que é necessário, tipo assim, é necessário ali, para você ficar otimizado, beleza, sim, coloque, mas no meu caso, mesmo quando eu como carboidrato bom, tâmara, mel, fruta da época, sabe? As frutas da época ali, sabe? Mesmo quando eu como coisa boa, se eu começo a descompensar, tipo assim, comer mais do que eu sei que eu não deveria ali, começa a atacar as comorbidades ali, que é a ansiedade, sabe? Então, assim, o meu ideal que eu tô testando nos últimos meses, e é teste, né? Você tem que ficar testando, né? Vai, volta ali. O meu ideal mesmo, velho, é eu ficar naquela entre a cetogênica e a low carb. Sabe, uma low carb mesmo, sabe? Low carb, e quando é carb, é carboidrato top. Que aí quem me apresentou a tâmara foi o Gabriel. Tâmara com óleo de coco e canela, velho. Isso aí, assim, é dos deuses. Você bota no congelador, isso aí é mágico, é assim. E você não consegue exagerar. Você come 3 ali, a partir da terceira ali é açúcar puro, você não consegue ficar exagerando no 3, sabe? Então, assim, é o melhor carboidrato, né? Açúcar puro ali, só que lotado de micronutrientes e te deixa satisfeito, né? Então, assim, esse aí o que hoje em dia, que eu vi, pelo menos para mim, né? Cada um, para mim ali é bastante gordura animal, e aí o que for de carboidrato, umas tâmaras de sobremesa, né? E mel, tâmara e mel ali, sabe? E uma fruta ou outra de vez em quando ali. O Hugo tinha comentado comigo uma vez que banana, você começou a perceber que banana você não pode muito com banana. Eu também não, velho. E não é por acaso que banana não existia. Banana não existia há um século atrás. Banana era acho que o Gabriel caiu aí. Tem um círculo rodando na testa dele aí. Você também travou? Aí. Acho que a internet deu uma bugada aqui. Voltou aí. Mas por exemplo, banana é alto índice glicêmico ali, né? Então, assim, tem que saber manejar ali. É que nem né? Isso aí, eu penso você tem que assim, ter dieta sensibilidade cetogênica... à insulina, né? Eita, desculpa interromper aí alguém falando. Não, pode ir, Hugo, depois eu falo. Não, eu só falei que os carboidratos de alto índice glicêmico, né? Isso daí é mais para as pessoas que estão saudáveis, né? Quando você não está saudável, realmente é uma melhor opção você pegar os carboidratos de menor índice glicêmico. Sim. Transição, né, velho? 99% vai estar no momento de que ou não começou, ou vai começar, ou já está na transição. 0,01% já fez a transição de ficar saudável, né? Que é aquele negócio que eles falam lá, a teoria metabólica da mitocôndria, que resolve tudo de tabela, né? A Georgia Ed, Chris Palmer, naquela galera lá. Cara, aquilo lá resolve tudo de tabela, velho. Tipo assim, não é só psiquiatria, não, porque os dois é psiquiatra, né? Mas, mano, resolve tudo de tabela. Tanto que o Chris Palmer lá com aquele Mate Bazuki lá, aquela família bilionária lá, que eu descobri que eles são bilionários, sabe por quê? O pai dele é dono do Roblox, né? Aquele joguinho lá que é famosão lá, como é que chama? Sério mesmo? Que história. Sim, cara, eu não sabia, velho. Ele é um bilionário da área de tecnologia. Eu achava que era uma família, tipo assim, old school, de bilionário, sabe? Aí o cara arrumou lá com o filho dele lá. E aí, assim, basicamente o Chris Palmer, resumidamente, o cara virou e falou assim, ó, eles chegaram pra mim, passaram os melhores médicos dos Estados Unidos, ninguém resolveu o filho dele, transtorno bipolar também, né? Ninguém resolveu o caso do filho dele. Chegaram pra mim e falaram assim, ô Chris Palmer, pelo menos ajuda o meu filho que tá obeso a emagrecer. Aí ele foi lá, tá bom. Aí ele falou, vamos fazer uma cetogênica então. Aí fez. Em 2 semanas, o cara resolveu o transtorno bipolar. Tipo assim, ninguém conseguia resolver nada. E aí foi aí que todo mundo ficou maluco. O Chris Palmer, eles, né, a família, o próprio Mate Bazuki, inclusive o Mate Bazuki começou a fazer conteúdo de uns tempos pra cá, faz uns meses aí. Ele começou a falar, né? Porque antes ele só... O pessoal que repostava vídeo dele, agora ele começou a falar. Inclusive, eu quero entrevistar ele aí, velho, porque esse foi um dos caras que eu mais inspirei, velho. Ele e a Makila Peterson, velho. Nossa, esses dois aí, velho, mudaram a vida de muita gente, vai mudar a vida de muita gente aí.
Mas, ô, Gabriel, você teve alguma história, você tem alguma coisa na sua genética? Ou, porque assim, todo mundo aqui tem o antes e depois, né? Mas assim, você tem alguma coisa na sua genética, que nem nós aqui, ou o seu... Como é que é a sua história aí? Cara, na verdade eu ia comentar sobre aquilo que você falou, antes de entrar nesse tópico, né? Sobre os carboidratos, da banana, alto índice glicêmico, etc. Vocês podem ver aí, eu consumo alguns carboidratos de um índice glicêmico maior, mas também são baixos em antinutrientes, tipo arroz branco, próprias frutas mais doces, a banana, a tâmara, etc. Mas por É. quê? Porque eu já me considero que cheguei num patamar de um cara saudável, tanto por estilo de vida como pelos meus exames, né? Minha insulina é bem tranquilo em jejum, glicemia, hemoglobina glicada, etc. Então, é isso que eu falo pro pessoal. Se você é um cara ativo, faz musculação, é um jovem, tá sempre na correria, andando para lá e para cá, você consumir esses açúcares naturais vai te fazer bem, não vai te fazer mal. Agora, se pegar uma pessoa já sobrepeso, resistência insulínica, pré-diabética, etc, etc. Nesse sentido aí, vale a pena a pessoa fazer uma dieta mais baixa de carboidratos, com carboidratos complexos, de baixo índice glicêmico e a gordura um pouco mais alta para estabilizar, para diminuir essa glicada, diminuir essa insulina. E depois você ir acrescentando aos poucos, entendeu? E fora a questão aí que você citou desses transtornos, né? É evidente que a cetogênica ela ajuda sim em transtorno bipolar, em epilepsia, tem bons estudos demonstrando a eficácia da cetogênica. Então É a mais tudo é antiga. É a terapia. única dieta é a única dieta que a gente consegue documentar. O resto não dá, porque o resto é confiança. A cetogênica tem marcador biológico, então você consegue fazer cruzamento de dados. O resto não, o resto você fala assim, ó, o que você comeu? Aí a pessoa, comi isso. Como é que você vai saber? Tipo assim, você nunca vai saber o que ela comeu ou não. Né? Cetogênica não, velho. Tá em cetose? Tá em cetose. Não tá? Tchau. Entendeu? Aí a epilepsia, É horrível, né? começou a epilepsia só recentemente que começaram a cruzar dados, recentemente mesmo. Tipo assim, o que eu conversei com a Bárbara Werner, que é uma das primeiras, é uma das primeiras brasileiras que está aplicando essa querendo no Brasil. Ela começou a fazer isso em outubro, um ano atrás, em São Paulo. Ela é de Espírito Santo e foi para estudou nos Estados Unidos, viveu nos Estados Unidos, né? E aí ela começou a aplicar. E assim, cara, os estudos estão acontecendo hoje. Tipo assim, ano passado, no começo do ano passado, aconteceu os 2 primeiros estudos em Harvard. Os estudos da hora em grande, sabe? Antes tinha um ou outro picotado, tinha um ali, sabe? Realmente não tinha base teórica ali, sabe? Agora, depois que veio casos como da família Bazuc, que é estudo de caso absurdo, né? Que é tipo, todo mundo, o que é isso, né? Tem que ver, né? Então, a prática veio antes da teoria ali nesse caso, né? Aí, deu sorte que foi uma família bilionária, os caras colocaram 60 milhões na mão do projeto e 6 milhões só na mão do Chris Palmer. Até onde eu vi, isso foi no ano passado, né? Então, assim, as pesquisas estão começando agora e é mágico, velho. É basicamente tudo na mitocôndria, né? Tudo resolve a mitocôndria. Aí resolve a mitocôndria, como o Gabriel falou, aí você pode dar uma... Opa, aí você já começa a dar uma... Poder, né, brincar um pouco mais. E tem uma coisa também no carboidrato, Gabriel, que assim, por exemplo, para mim, eu não posso ficar exagerando, porém, se eu for exagerar, eu tô até querendo fazer uns testes agora. Tem o timing. O timing do dia que você come o negócio ali. Que é tipo, cortou o jejum. Se você cortar o jejum direto com as frutas, aí vai ser um problema. Agora, depois que você comeu, você vai lá e tora nas frutas, né? Que nem o Roberto Brandini lá, né? Come gordura, depois tora no pratão de fruta. Eu tô fazendo cada vez mais isso, sabe? Mas assim, eu parei um tempo com a calistenia ali, eu tava fazendo só um yoga ali, fazendo um negócio mais rápido, porque eu tava sem tempo, mas eu queria voltar a começar a fazer calistenia violenta, sabe? Tipo assim, pra ganhar massa muscular, sabe? Fazer hipertrofia, sabe? Força ali mesmo. E aí, nesse, eu quero começar a fazer um teste, que é dourar no carboidrato, no intratreino, no pré e no intratreino. Porque aí é de boa, velho. Pô, eu não tô nem aí se eu vou ter pico glicêmico durante o treino, velho. Eu não tô nem aí, véio. Quer dizer, eu tô assim, é até bom, na verdade, né? Se eu deixar o meu pico, se eu tiver um pico glicêmico, que seja no meio do treino, pra eu, né, torar na explosão de força ali, né? Sim. Aí, o pessoal fala bastante, né? Aquele, como é que chama? Como é que chama? O Alexandre Medeiros, né? E o dele ele é um atleta de endurance, né? Aí os atletas de endurance é super mais de boa para eles fazerem a transição. Porque a certa adaptação. Agora, atleta de explosão, esse cara tá ferrado, véio, porque assim, durante a transição ele vai perder performance 1000 vezes. Ele vai perder performance assim, violenta. Aí assim, são poucos os caras que são atletas
de explosão que já estão certo adaptados e felizes com a situação, sabe? Mas no caso de endurance ali, no caso de endurance, tem um monte aí surgindo, né? Não é só. O Alexandre Medeiros foi o mais brabo, mas tem um monte aí. Mas o cara mais top aí, que esse cara é um robô, é o cara lá do Dieta Carnívora, como é que ele chama mesmo? O Shawn Baker. Esse cara é um robô. Esse cara é um robô. Ele o cara tá 7 anos comendo só carne, faz Eu tive a treino. oportunidade de ver ele pessoalmente. O cara é. O cara é foda, Bem. né, velho? Muito bem. Inclusive, Pessoalmente. fala aí, você entrevistou uma galera aí nos Estados Unidos, aí, fala aí, você entrevistou os caras aí os médicos lá, né, tipo, Sim, os que sim. estão na frente, né? Eu entrevistei alguns, um deles foi, por exemplo, o Dr. Philip Ovadia, né, que ele é um cirurgião cardíaco, né? Eu não sei se no Brasil também é assim, mas tem o cardiologista clínico e tem o cardiologista que geralmente foca mais em cirurgia, né? Esse daí seria mais focado em cirurgia, mas que também eles ensinam outras pessoas em como não estar na mesa de operação dele, né? Em como não ter um ataque cardíaco. Aí ele dá dicas básicas que nem a gente fala aqui. Melhorar a dieta, especialmente a resistência à insulina, né? Ser mais sensível à insulina, diminuir a sua insulina em jejum e também sua glicose em jejum, ser mais tolerante aos carboidratos, exigir também práticas de atividade física, também explicando uma coisa que também o Gabriel deve gostar, que é a parte de sprint e caminhar são as formas mais efetivas de perder peso e não correndo, o endurance. Sim, cara, isso aí é maluco, velho. Aumenta Isso aí, muito o cortisol. Isso aí. Quem tem o cara que corre muito, né, susceptibilidade, velho? que nem eu, isso mesmo. Quem tem susceptibilidade, que nem eu, por exemplo, não é tanta boa ideia você estar aumentando seu cortisol, já que você já deve estar com cortisol lá em cima devido à inflamação crônica pelo seu hormônio da tireoide estar cronicamente sendo atacado, né? Que isso gera vários problemas. Por exemplo, perda de vontade de fazer as coisas e outros efeitos que muita gente tem com hipotireoidismo subclínico ou até só Hashimoto em si, né? Porque você fica altamente estressado e chega uma hora que você não tem vontade de fazer nada. Isso acontece, eu já senti algumas vezes, alguns dias eu já sofri com isso, e que é um dos principais sintomas. Aí depois, quando você vai piorando, vai sendo depressão e outros casos assim, né? Então, assim, ele ensinou muito isso da parte de reverter, né, sua resistência à insulina e melhorar outros marcadores, como inflamação e etc., para poder evitar ter ataque cardíaco. Eu já entrevistei também outros também, já tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Anthony Chafe também, que ele faz a dieta carnívora. Eu leio o McAfee, eu sempre leio errado ali, o Anthony, esse cara é da hora, né, velho? Esse cara também é um robozão. Sim. Esse cara é um robozão. Ele sim. E também o Dr. Kiltz também, que ele é fã também da carnívora. Eu tive a oportunidade também de conhecer ele pessoalmente. Ele fica mais na parte da infertilidade. Ele realmente, uma coisa que ele até falou e que ele tem maior sucesso é a endometriose. E realmente a maioria das mulheres com endometriose fazer uma dieta carnívora também vem mostrado ser muito eficiente. Eu não sei se o Gabriel também tem alguma outra experiência com um tipo de dieta diferente, mas eu vejo muita gente tratando endometriose com dieta carnívora e sendo bem eficiente. Vários casos por aí. É o protocolo simples, né? O cara chega pra mulher e fala, é isso. Inclusive, eu não sei se foi no off ou na live agora, nem lembro, que a gente emendou a conversa. Não sei se. Acho que foi agora na live. Vocês comentaram aí do. Como é que fala? Esqueci o que eu ia falar agora, eu tava tentando lembrar. Da endometriose, de digestão. Que é assim, eu tenho um amigo até que ele vai ver essa live, que ele conhece vocês dois, eu já tô há tempos falando pra ele, porque ele é absurdamente neurodivergente, tá ligado? O cara é absurdamente neurodivergente, o cara é um gênio, tipo assim, gênio absurdo mesmo, tipo assim, eu chamo ele de Nicolas Tesla, porque, aí sabe que a primeira vez que eu chamei ele desse jeito, sabe o que ele falou? Não, na verdade, o Nicolas Tesla, ele mexia mais com isso, eu mexo com isso aqui, o cara mexe com esse negócio assim, tipo, física quântica, sabe, assim, absurdo. A conclusão mais simples, né, de você observar é que ele precisa tomar cuidado com o excesso de carboidrato, tá ligado? Eu falo isso faz tempo pra ele, sabe? Aí ele fala, não, sabe, tipo assim. Aí, o que ele fala? Ele fala que toda vez que ele tenta comer mais gordura, ele tem problema de digestão. Mas é que tá. É integrativo, né? No caso, ele é um caso até mais específico ali, que eu acho que é porque ele deve ter algo. Sabe aquele negócio que você fala de fungo, sabe? Não sei se. Mas assim, eu acho que é falta de sol, é uma das principais coisas.
Eu não sei se ele se intoxica com outras coisas, sabe? Mas falta de sol, eu tenho certeza que ele toma pouco sol, sabe? Faz pouco exercício. Então, só esses dois já é indicativo para quebrar o metabolismo. Mas, assim, a maioria dos homens não